meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a correção dos nossos exercícios. Geografia 1. Comente sobre os BRICS. BRICS é uma sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. O acrônimo foi cunhado e proeminente usado pelo economista Jim O'Neill, chefe de pesquisas em economia global do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, esses países não compõem um bloco econômico, apenas compartilham de uma situação econômica com índices de desenvolvimento em situações econômicas parecidas. Em dezembro de 2010, a BRIC convidou formalmente a África do Sul para se unir ao grupo. O que é IDH? O IDH é medido anualmente pela Organização das Nações Unidas com base em indicadores de renda, saúde e educação. O índice ele varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais elevado é o IDH. O que foi o Tratado de Montevidéu? Esse tratado ele foi assinado em 1960 e constituiu um acordo internacional firmado entre as repúblicas da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai e Venezuela para a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Qual o objetivo da criação do Mercosul? O Mercado Comum do Cone Sul foi criado pelo Tratado de Assunção em 26 de maio de 1991, entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, visando o estabelecimento de uma zona de livre comércio com a redução progressiva das barreiras alfandegárias até a sua total eliminação. Além disso, havia o objetivo da união aduaneira entre os 4 países membros por meio da criação de uma tarifa externa comum. O que é a globalização? Pode-se definir globalização como um processo de integração da economia mundial. Essa integração, com diferentes níveis de intensidade, vem acompanhando a evolução do capitalismo, revelando-se mais ou menos efetiva em razão do desenvolvimento tecnológico de cada época. O que é um oligopólio? É uma situação de mercado ocorrida quando 2 ou mais empresas dominam um setor produtivo, controlando a maior parte do mercado. Geografia 2. Questão 1. Sobre a divisão das metrópoles, a classificação apresenta 3 tipos. Quais são? Comente-as. Metrópoles regionais: Belém, Manaus e Goiânia. Essas 3 cidades atuam com seus serviços influenciados apenas as cidades mais próximas nas suas regiões, as quais, de certo modo, estabelecem uma relação de dependência com as metrópoles globais e nacionais. Metrópoles nacionais: Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Como sugere o nome, diferentemente das metrópoles regionais, as nacionais elas atuam em um território brasileiro, em todo o território brasileiro, por apresentarem estruturas mais complexas e bem trabalhadas, além de uma maior capacidade de atender a demanda proveniente de outras regiões do país. São, na maioria das vezes, referência no que diz respeito a eventos, centros financeiros, saúde e educação. Metrópoles globais: São Paulo e Rio de Janeiro. Essas metrópoles elas desenvolvem seus níveis de influência de tal modo que se tornam referência no contexto global, no que se refere a serviços financeiros, centros de saúde, infovias, turismo, entre outros. Elas concentram os filiais de empresas internacionais e sedes de empresas globais, os principais polos financeiros do mundo, como as bolsas de valores e os bancos internacionais, além das maiores universidades e hospitais do país, e seus serviços influenciam regiões de todo o Brasil. São Paulo, sozinha, ela responde por 18% dos atendimentos referentes aos serviços de educação no país
e por 21% no que diz respeito à saúde, atendendo as populações que vêm de outras metrópoles em busca desses serviços. O que consiste na desmetropolização? Diminuição da população e da atividade industrial das grandes metrópoles com investimentos redirecionados para cidades menores. O aumento da população na região sudeste, de forma desordenada, trouxe graves problemas. Quais são eles? Podemos citar déficit habitacional e as frágeis construções de casebres e barracos de alvenarias, com pouca ou nenhuma infraestrutura de água, luz e esgoto. Diferencie ilhas de calor de inversão térmica. Ilhas de calor. As áreas urbanas elas possuem temperaturas mais altas que as áreas vizinhas devido à reduzida vegetação, à grande quantidade de superfície asfaltada, ao acúmulo de poluentes na atmosfera e ao grande número de edifícios que dificultam a circulação do vento. A grande quantidade de concreto nas áreas centrais das cidades provoca mais absorção de calor, em comparação com áreas menos edificadas da periferia urbana. O nome Ilha de Calor se dá pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto nas suas redondezas essa taxa é menor, ou seja, o poder de absorção de calor é mais baixo do que no centro. Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção do aumento das áreas verdes nos centros urbanos, pois a vegetação ela altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar. E a inversão térmica? A poluição atmosférica ela é agravada pelas inversões térmicas, típicas de inverno que dificultam a circulação vertical do ar. Isso ocorre porque, com a inversão térmica, uma grande quantidade de ar frio fica mais próximo ao solo, pressionado pela camada de ar quente. Como o ar frio é mais pesado que o ar quente, ele não sobe, impedindo a dispersão da poluição. Como a inversão térmica é um fenômeno natural, geralmente associado às frentes frias ou à sucessão de dias quentes e noites frias, não é possível evitá-la. Assim, defende-se medidas para reduzir a poluição, como o uso de fontes de energias menos poluentes, a instalação de filtros nas indústrias, investimentos em transportes de massa para reduzir o número de veículos nas ruas. O que é hipertrofia do setor terciário? Trata-se da concentração da população economicamente ativa em comércios e serviços. Esse processo é impulsionado pelo aumento do desemprego no campo e pelo consequente aumento da migração em direção às cidades. O que é a migração de retorno? Trata-se da migração da população à sua região de origem depois de terem migrado em direção às zonas urbanas. Pode ser motivada pelo aumento do número de trabalhadores no setor ocasionado pelo desemprego no campo, o que se deve ao crescimento do número de máquinas. E é isso, meu povo. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.